A MotoGP ainda nem começou e Goiânia já está sendo julgada pelo mundo. Respira, porque a corrida que vai decidir tudo não acontece na pista. O Brasil ficou mais de 2 décadas fora do calendário oficial da MotoGP. Enquanto isso, circuitos ao redor do mundo foram modernizados, testados e alguns até excluídos por não atender padrões internacionais. Agora, em 2026, a MotoGP retorna, mas existe uma parte da história que quase ninguém comenta. Antes da largada, antes da festa, antes do público, existe inspeção, existe homologação, existe um teste técnico que decide se o Autódromo Internacional Ayrton Senna realmente atende às exigências da FIM, a Federação Internacional de Motociclismo, e se algo não cumprir, não tem corrida. Essa é a parte invisível, essa é a parte decisiva. E é aqui que a história começa a ficar interessante. Nos últimos dias, analisamos o calendário oficial da MotoGP 2026, as exigências técnicas da FIM, os padrões internacionais de homologação e os relatos oficiais sobre a reconstrução do circuito em Goiânia. Não estamos falando de pintura nova ou arquibancada cheia. Estamos falando de áreas de escape, tipo de asfalto, barreiras de proteção, estrutura médica, inspeções presenciais. Estamos falando de padrão global, porque a MotoGP não retorna por nostalgia, retorna por certificação, e isso muda completamente a narrativa. Então a pergunta é direta: Goiás está apenas recebendo uma corrida ou está passando por um julgamento internacional que pode redefinir seu papel no esporte mundial? Porque se a homologação for o verdadeiro evento, a largada é só consequência. Agora vem a parte que ninguém está olhando. Vamos seguir essa estrada. Você sabia que repercutindo notícias aqui na internet, como nesse canal aqui, você pode conseguir valores como esse aqui, ó, apenas uma notícia. Olha só o quanto rendeu. Se você tiver interesse em saber mais, vou deixar um link aqui no comentário fixado. Vai lá. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips One Blade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. O Brasil ficou mais de 20 anos fora do calendário oficial da MotoGP. A última vez que a principal categoria do motociclismo passou por aqui foi no início dos anos 2000. Desde então, o cenário mundial mudou. Novos circuitos surgiram, outros foram completamente modernizados e alguns simplesmente deixaram de existir no calendário por não atenderem às exigências atualizadas. A MotoGP evoluiu, a segurança evoluiu, a infraestrutura evoluiu. Enquanto isso, o Brasil assistia de fora. E no esporte global, ficar parado tem um preço. Quem não acompanha o padrão internacional é substituído. Países que investiram pesado em modernização assumiram o espaço. Outros foram reprovados e perderam etapas. Então surge a pergunta inevitável: o Brasil ficou para trás ou estava se preparando em silêncio para voltar no momento certo? Para que um circuito receba a MotoGP, não basta tradição. É preciso cumprir critérios claros e rigorosos definidos pela Federação Internacional de Motociclismo. Estamos falando de áreas de escape ampliadas para absorver impactos com segurança, de um tipo específico de asfalto, pensado para oferecer aderência adequada às motos de altíssimo desempenho, de barreiras de proteção modernas, projetadas para reduzir riscos, de estrutura médica compatível com eventos internacionais, de boxes atualizados, de sistemas de comunicação integrados. Isso não é estética, é permanência. Ao longo dos anos, circuitos em diferentes países já perderam etapas por não conseguirem acompanhar essas exigências. O padrão sobe constantemente e quem não sobe junto, sai. A reconstrução do Autódromo Internacional Ayrton Senna em Goiânia foi anunciada como uma modernização profunda para atender exatamente a esses critérios. Não se trata de pintar arquibancada, trata-se de alinhar o estado de Goiás a uma régua global. E quando o padrão é global, a margem para erros simplesmente não existe. Você percebe como a história deixa de ser apenas sobre uma corrida e passa a ser sobre capacidade de execução?
Antes da largada, existe inspeção. Inspetores internacionais visitam o circuito, avaliam detalhes técnicos, conferem se cada item atende às exigências estabelecidas. Sem homologação, não há bandeira verde. Simples assim. A corrida é o espetáculo que todos veem. A aprovação é o que realmente decide. Nos bastidores, há relatórios, avaliações presenciais, conferências de segurança, análises que não aparecem nas transmissões de TV, mas que definem se um país permanece ou sai do mapa. E aqui está o ponto central. Essa etapa não é automática, ela precisa ser validada. A verdadeira corrida começa antes do domingo, e quando o mundo olha para um circuito que retorna após décadas, o olhar é ainda mais atento. O que está sendo avaliado não é só o asfalto, é a capacidade de manter padrão internacional ao longo do tempo. Será que estamos diante apenas de um evento esportivo ou de um teste institucional muito maior? A MotoGP não volta por nostalgia, volta por execução. Durante mais de 20 anos, o Brasil não fez parte do calendário. Agora, Goiânia não está apenas sediando uma etapa, está demonstrando que consegue cumprir exigências internacionais rígidas e atualizadas. Isso muda o papel do estado de Goiás. Não é apenas palco. É certificação, é validação, é reposicionamento internacional. No esporte global, tradição não garante permanência. Padrão garante. E quando um estado consegue atender às exigências de uma das categorias mais técnicas do planeta, isso sinaliza algo maior: organização, investimento direcionado e capacidade de cumprir compromissos. A corrida é consequência. A aprovação é o verdadeiro evento. E se essa aprovação se consolidar, o impacto vai muito além de um fim de semana de motores ligados. Você consegue enxergar o que isso representa para o futuro do esporte no Brasil? Se a MotoGP exige padrão mundial, você acredita que Goiás está pronto para se consolidar definitivamente nesse cenário? Esse retorno é apenas uma etapa isolada ou pode marcar o início de uma nova fase internacional para o estado? Comente sua opinião. Antes de encerrar, vale registrar algo que faz toda a diferença aqui no canal. O Zimael Ferreira Bernardes, muito obrigado pelo reconhecimento e pela generosidade nas palavras. Comentários como o seu mostram que a análise está chegando do jeito certo, com profundidade e responsabilidade. Big Massas, quando você fala em comentário cirúrgico, isso revela que o público está atento aos detalhes. E é exatamente esse tipo de olhar crítico que fortalece debates maduros sobre desenvolvimento e infraestrutura no estado de Goiás. Evangelho do Messias, celebrar os 1,43 mil inscritos, mostra que essa comunidade está crescendo com consistência e propósito. A cada comentário construtivo, a conversa sobe de nível. E claro, o agradecimento se estende a todos que participaram, mesmo que o nome não tenha sido listado até o fechamento desta edição. Cada opinião bem fundamentada agrega valor, e todos são muito bem-vindos aqui, porque mais do que noticiar, este espaço existe para analisar, refletir e construir entendimento juntos. Compartilhe com quem acompanha o esporte. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos, porque às vezes o que define o futuro não é a largada, é o que acontece antes dela.